O assunto de hoje é o que é ser um homem de verdade. Lembre-se que há 3 domingos atrás eu falei sobre como achar a pessoa certa. Nossa ênfase está sendo família, família do jeito de Deus. A ênfase é a jornada da família. Como achar a pessoa certa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem foi sobre mãe, a missão de mãe. Falei bastante a vocês mulheres que pensam em ser mãe, vocês que já são mães. E hoje é para os homens, homens solteiros, homens casados, você que é pai, e para você também que é mãe e mulher. Você tem que, através dessa mensagem, ouvir a voz de Deus. Tem muita coisa que serve para você também. Então a mensagem é relevante para todos nós. O que é ser homem de verdade? Nós vamos abrir a palavra de Deus mais para frente. Por enquanto, fique com a sua Bíblia fechada e presta atenção a essa introdução do nosso assunto. O que é ser um homem de verdade? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Na terra, Deus preparou um lindo e perfeito jardim, um verdadeiro paraíso. Depois, Ele colocou o homem e a mulher. Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E isso significa o que, igreja? Deus criou nós, o homem, à sua imagem e semelhança. Adão, perfeito. Como que era Adão? Adão era um ser à semelhança de Deus, um ser racional, um ser inteligente, um ser santo, puro, sincero, amoroso, produtivo, fiel, justo, bondoso, criativo, sociável, responsável, digno de confiança e respeito. Adão era trabalhador. E Deus deu para Adão o paraíso. O paraíso foi dado a Adão por casa, por trabalho, fonte de propósito, valor e autoridade. Ele mandava em tudo lá. Deus não falou para Adão, só vai fazer do meu jeito o que eu quiser. Não, Deus deu liberdade para Adão dominar e administrar o jardim. Para evitar a solidão, Deus deu para Adão uma companheira. E ele então instituiu o casamento. Uma aliança de amor, casamento. Uma aliança de amor, fidelidade, felicidade, bênção e responsabilidade. O homem, cabe a ele liderar com sabedoria e amor a sua esposa, seus filhos. Para a mulher, caberia a ela auxiliar, apoiar e ajudar o homem. Para a mulher, cabe auxiliar, apoiar e ajudar o homem, ser uma auxiliadora idônea. E isto não é degradante, pois Deus mesmo é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Hebreus 13:6 fala: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem fazer os homens? Bom, juntos, Adão e Eva, um só time. Eles deveriam conviver juntos, trabalhar, servir, glorificar a Deus. Um homem, uma mulher, uma aliança de amor com Deus. Eva sabia muito bem o que era ser mulher, o que era ser esposa, o que era ser mãe. E ela sentia-se bem com ela sentia-se honrada, realizada. Adão sabia muito bem o que era ser homem, o que era ser esposo, o que era ser um pai. E ele se sentia honrado, igualmente realizado. Em Gênesis 3, desgraça das desgraças, entra a serpente, ataca a Eva, distorcendo a palavra de Deus. E infelizmente Adão foi omisso e irresponsável. Assim entrou o pecado, rebeldia do casal contra Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus, seu amor, sua sabedoria. O livro de Romanos resume muito bem essa desgraça, essa atitude pecaminosa de Adão e Eva, dizendo assim, em Romanos capítulo 1 fala assim: dizendo-se sábios, os homens tornaram-se loucos e trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo. Foi isso que Adão e Eva fizeram. E é isso que eu e você fazemos toda vez que nós pecamos, toda vez que nós quebramos a lei de Deus e agimos de acordo com a nossa vontade carne. Nós estamos agindo como loucos. Nós estamos trocando a verdade de Deus pela mentira do diabo. Por isso, a maioria dos homens, por causa da queda, lá em Gênesis 3, a maioria dos homens hoje nem sabe mais o que é ser homem. A maioria das mulheres não sabe mais o que é ser mulher. Tem mulher querendo ser homem, tem homem querendo ser mulher, tem homem que é meio mulher, meio homem, tem mulher que é meia homem, meio mulher. Então, está uma bagunça. E hoje, nós vamos para a palavra de Deus para aprender o que é ser homem de verdade, de acordo com
as Escrituras, de acordo com a vontade de Deus. Mas vamos ver, antes de mais nada, para a sociedade, para a nossa sociedade, o que é ser homem? Rapidamente eu quero passar com vocês ideias que a gente vê por aí na rua, na televisão, na internet. Para muita gente, ser homem é não ser igual às mulheres. É uma definição, parece boa, mas não é boa. Para algumas pessoas, ser homem é não ser igual à mulher. Se a mãe, se a mulher abraça, beija, chora, diz te amo, cuida da sua aparência, ser homem é nunca abraçar, nunca beijar, nunca chorar, nunca dizer eu te amo. Ser homem é ser frio, insensível, bruto, desarrumado. Que coisa feia. Tem gente que pensa assim e age assim. Você olha para a pessoa e fala, esse é assim. Ele acha que ser homem é ser desarrumado, é ser bruto, é ser insensível. Outras pessoas pensam que ser homem é nada mais, nada menos do que adquirir patrimônio, poder financeiro. Olha o meu carro, olha a minha moto, olha a minha empresa, olha a minha lancha, olha meu salário, olha as minhas conquistas, olha os meus projetos, olha o meu sucesso. Você já viu gente que só fala do seu trabalho, do que ele ganhou e deixou de ganhar, do que ele perdeu, deixou de perder, do que ele comprou e deixou de comprar? Essa é uma pessoa, provavelmente, que pensa que ser homem é adquirir, conquistar patrimônio e poder. Esse homem, ele costuma tratar a sua esposa como mais um dos seus troféus, mais uma das suas conquistas. Esse homem normalmente é aquele que espera que a sua mulher seja sempre bem bonita e que ela fique ao seu lado e cale a boca e deixa ele falar de si mesmo. E se ela abrir a boca é para falar dele. Mais preocupado esse homem é com o seu lucro, com o seu patrimônio, do que com seus filhos, sua esposa, sua família, do que com sua alma. Se ele vai na igreja, ele presta pouca atenção. O que ele escuta é só o que não interessa. O que não interessa, a cabeça dele já está na segunda-feira, no que ele vai comprar, no que ele vai vender. Para outras pessoas, ser homem é ser respeitado, ser temido. Já viu esse camarada? Infelizmente alguns de vocês têm um marido assim, um pai assim, um filho assim. O camarada colocou na cabeça uma ideia do diabo, que ser homem é você ser respeitado e temido. E por isso esse camarada vive de cara fechada, vive sempre com uma atitude de desconfiado, sempre meio que irritado, com gente que sorri, com brincadeiras. Por isso essa pessoa desenvolve um jeito durão, intimidador, violento, perigoso, ameaçador. A esposa e os filhos têm medo dele. Eles não respeitam, eles têm medo, é diferente. Chegou o pai, todo mundo meio que disfarça e muda o seu jeito de ser. Como é gostoso quando esse pai vai embora, como é gostoso quando esse filho sai. Isso é horrível, isso é uma coisa doentia. Para outros, ser homem é ser mandão. Ser mandão. Esse aqui é aquele camarada que tem complexo de sargento. Ele grita com a esposa e com os filhos. Em casa ele trabalha, em casa, ou melhor, no trabalho, em casa e na igreja, ele precisa ter a última palavra. Ele precisa mostrar que ele manda, ele tem opinião. Ele briga para mostrar para os outros que ele tem opinião. E ele quer que a palavra dele impera. Se não impera, ele sai fora, ele fica revoltado. Ele cria uma quinta coluna. Dificilmente essa pessoa consegue sentar, ouvir e reconhecer seus erros. Nunca pede perdão. Se eu estou falando com alguém aqui que nunca pede perdão, eu tive que pedir perdão na quinta-feira para o Clube Bíblico. E por isso que eles estão aqui, ó. Pedi perdão, acertei-me com eles, estão todo mundo aqui. Qual foi a última vez, homem? E vamos passar para as mulheres também. Qual foi a última vez que você pediu perdão? Mas perdão sincero, perdão de coração, não é aquele perdão plástico. Você realmente se arrependeu. E a pessoa pôde ver na sua atitude humildade. Qual foi a última vez que você pediu perdão? A Bíblia, se eu não me engano, em 1 João, fala que todos nós pecamos. A gente não vive mais no pecado, a gente não vive se arrastejando no pecado, mas o cristão, por melhor que seja, ele pisa na bola aqui, acolá. 1 João fala que se dissermos que não temos pecado algum, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Então eu peco, você peca. Qual a última vez que você pediu perdão para sua esposa? Qual a última vez que você pediu perdão para os seus filhos? Qual a última vez, filho, que você pediu perdão para sua mãe, para o seu pai? Se você não tem pedido perdão para ninguém, tem alguma coisa de errado com você. Você tem uma visão deturpada sua. Você provavelmente, desculpa falar, você ou é um ignorante ou é uma pessoa muito orgulhosa.
que tem uma visão errada de si mesmo. Você se acha. E eu estou aqui em nome de Jesus falar para você, baixa a sua bola, porque Deus resiste aos orgulhosos. Normalmente gente assim não vai para frente. Pode até ficar rico, mas não vai para frente. É pessoa que a própria família vai se afastando. É chato. Não dá, nem Deus gosta de uma pessoa dessa, imagina a gente. Quem sabe nesse momento Deus está fazendo uma libertação grande na vida de 3, 4, 5, 10 pessoas aqui, que vão chegar em casa, chamar a família e falar, eu preciso conversar. Não liga a televisão não, vamos conversar. Eu preciso pedir perdão, primeiro a Deus, depois a vocês. Vai ser uma coisa maravilhosa. Vai ser uma coisa maravilhosa para você, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para a sua família. Tem coisa mais bonita no ser humano do que humildade. Tem coisa mais bonita. Por isso que a conversão é uma coisa maravilhosa. Porque a pessoa, para se converter a Cristo, ele precisa em primeiro lugar chegar na frente de todo mundo e declarar, eu sou um pecador. Eu estou falido diante de Deus, moralmente. Aos olhos de vocês talvez eu seja alguma coisa, mas Deus que vê meu coração sabe que eu mereço o inferno. E por isso eu peço perdão a Deus, peço perdão a vocês pelo meu jeito fútil de viver, pelo meu jeito orgulhoso, vaidoso, egocêntrico de ser. Mas vamos lá, tem gente que acha que ser homem é ser mandão. Tem gente que acha que ser homem é curtir a vida. Ser homem é curtir, é ser uma pessoa bem descontraída, que se diverte o tempo todo. O homem que pensa assim é aquele que leva 6 anos para terminar o colegial, 14 anos para terminar a faculdade. Com 30, 40 anos ele ainda mora com o papai e com a mamãe, e ele namora todas as menininhas de 15, 16, 17 anos ainda. Ele se acha o garotão, ele se acha o playboy. Eu já falei, ele é o play velho. Esse é o cara que com 30, 40 anos ainda põe na cabeça que o importante é ser feliz. Eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Ele não consegue acertar no emprego, não consegue acertar numa igreja, não consegue, é um problema. Se ele mora sozinho, a sua mãe ainda limpa seu apartamento, lava sua roupa, paga suas contas. E se é casado, ele falou com a mulher há pouco tempo, não dá para eu ficar em casa e você trabalhar, e eu poder ficar jogando meu videogame. Se você é assim, você precisa crescer. Deus se trouxe aqui hoje para falar, chega de criancice, chega de querer dar uma de adolescente. Compra roupa de homem de 40 anos, para de andar como um garotinho de 12 anos. Você está ridículo, só você não percebe. Ser homem, tem gente que pensa que ser homem é trabalhar e pagar as contas. Muitos, essa pega muitos aqui. Essa quase que me pega. Ser homem, Vanger, ser marido, é eu trabalhar e pôr o dinheiro na mesa. Pronto, cumpri minha missão. Daí posso deitar no sofá e assistir televisão até dormir. Tem gente que pensa isso. Ser homem é pagar as contas. Esse aí pensa que trabalhando e pagando as contas está tudo muito bem. Ele não se envolve com a esposa, com os filhos. Ele está sempre trabalhando, dormindo, consertando alguma coisa. Ele é até legal, ele conserta tudo em casa. Mas a verdade é que esse negócio de ele ficar trabalhando e consertando tudo no quintal, na casa, é uma fuga. Ele não quer se envolver no lado espiritual, emocional dos filhos, que é complicado. Isso é uma fuga. Ele nunca senta para conversar, para rir, compartilhar, ouvir, aconselhar, orar. Ele sempre foge e se esconde atrás de uma tarefa. Hoje eu preciso fazer hora extra. Vocês me veem como um homem responsável, hein? Eu não estou aqui com vocês para resolver esse problema espiritual do filho aqui. Se você cuida disso, porque eu tenho que fazer hora extra, o patrão me chamou. Esse homem é um esquisito, é um alienado, é um xaropinho. Tem outros que pensam que ser homem é ser hiper espiritual. Na nossa igreja eu não conheço nenhum assim, mas tem por aí. Se você procurar, você vai achar gente com tendência para isso. Acha que ser homem, do jeito verdadeiro, é ser uma pessoa hiper espiritual. Esse é o camarada que nunca sai da igreja. Ele está em todas. E nossa igreja tem de segunda a segunda, nós temos programação. Esse homem seria aquele que dá um jeito de até ajudar senhoras no culto de oração para poder estar lá na segunda. Ele está em todas, em tudo quanto é ensaio, em tudo quanto é grupo, em tudo quanto é ministério. Ele faz parte de tudo. Ele acha que ser homem é ser super espiritual. Esse é aquele tipo que só usa camiseta evangélica, caneta, chaveiro, agenda, perfume, tudo com um versículo bíblico, com peixinho. No vidro do carro dele ele coloca um adesivo bem grande, propriedade exclusiva de Jesus. Você conhece esse camarada?
Até o animal dele recebe nomes bíblicos, evangélicos. O gato é lascívia, o cachorro é carnalidade. Até o toque do celular dele é a última balada evangélica, parada de sucesso evangélica. Esse camarada hiper espiritual, ele é um alienado. Ele só pensa e fala sobre igreja, e ele acha que isso significa ser homem. No almoço, a oração dele é tão longa que esfria a comida, deixa todo mundo irritado. O filho resmunga: pai, o filho mostra o jarro d'água na mesa: pai, eu estou com sede. Ele já olha: filho, sede da palavra de Deus. A família quer descontrair, falar sobre trabalho, futebol, economia, paquera, novidades, mas ele só quer falar sobre os jebuseus, heteus e fariseus. É duro conviver com um homem desse. É o hiper salvo, o hiper evangélico. Ele é mais salvo que os outros. Ele colocou na cabeça que ele está num outro nível. Tem homens que acham que ser homem é ser divertido, ser pai. E é legal, realmente é legal a gente rir. A alegria do Senhor é nossa força. Por causa do Senhor a gente pode relaxar, a gente pode curtir a vida. Mas tem homem que acha que ser homem é ser um cara, um palhaço, muito divertido. Para este, o importante é se divertir e estar sempre com os amigos. Ele é sempre o arroz da festa, a vida da festa. Todo mundo gosta dele, só que ninguém o respeita. Quando precisa falar sério, não é com ele que as pessoas vão. Ele é muito engraçado, ele faz piada até das coisas sérias, trágicas e sagradas. O problema é, isso torna ele uma pessoa leviana, sem convicção, sem rumo, sem liderança. Quem vive com ele cansa, enjoa das suas piadas, e isso é patético. Um pregador chamado Voddie Baucham, ele diz que a sociedade avalia o homem de verdade, avalia o valor de um homem por 3 palavras que ele usa para exemplificar o seu princípio. 3 palavras: campo, cama, carteira. A sociedade avalia o valor dos homens, vai ditar se um homem vale a pena ou não vale a pena, pelo campo, pela cama, pela carteira. Quando ele fala campo, ele está dizendo campo de atletismo, de futebol. O homem para a sociedade, ele tem valor, ele é homem de verdade se ele é atlético, habilidoso, bem sucedido no mundo dos esportes. Ou então a sociedade valoriza aquele homem que é bom de cama. Ele não é bom de esportes, mas ele é bom de cama. E por cama aqui entende-se aquele homem que é bonito, sarado, romântico, sexy. A sociedade também valoriza esse tipo de cidadão. Ele pode não jogar nada de futebol, nada de natação, de bike, mas se ele é sarado, bonito, é romântico e sexy, todo mundo valoriza esse homem. Para a sociedade, este é um homem de verdade. Ou ele é bom de campo, ou ele é bom de cama, ou ele é bom de carteira. Ele não é bom nos esportes, ele não é bonito, sarado, romântico, mas ele tem dinheiro. A sociedade também. As mulheres correm atrás desse tipo de homem. Hoje essa mensagem serve para as mulheres solteiras, serve para as mães, instruir suas filhas, porque o que o pastor falou é verdade. A moça solteira hoje, através da mídia, através da televisão, através do mundão, da escola, dos professores, ela é ensinada: olha, você é mulher, você é solteira, você precisa casar, então procure alguém que seja homem de verdade, ou ele seja bom no mundo dos esportes, ou ele seja bom de cama, ele seja um homem sarado, romântico e sexy, ou ele seja bom de carteira, se tenha dinheiro. E é assim que muitas meninas dentro das igrejas estão procurando por um irmãozinho, ou se não der, um de fora mesmo, para se casar. Alguém que seja bom de campo, de cama ou de carteira. Por isso hoje à noite, agora nós vamos entrar na mensagem. Para Deus, o que é ser homem de verdade? Para Deus, o que é ser um homem abençoado, um homem que acerta na vida, que é bênção para os outros, que é feliz, realizado e abençoado por Deus? Se nós perguntarmos para Deus, Deus, o que é ser um homem de verdade? A resposta de Deus para mim, provavelmente seria: olhe para meu filho Jesus. Olhe para meu filho Jesus. Ele é o meu filho amado em quem eu tenho prazer.
Você quer ser um homem de verdade? Seja igual a Jesus, imite os seus passos, siga o seu caminho, siga o seu exemplo. E você vai me agradar como Ele me agrada. Ao contrário de Adão, que foi omisso e irresponsável, Jesus Cristo assumiu responsabilidades. Primeiro, Ele assumiu suas responsabilidades pessoais. Ele foi obediente e fiel para com seus pais, para com Deus. Ele foi educado e fiel para com a sociedade. Lucas capítulo 5, capítulo 2, versículo 52, fala que Jesus, na sua adolescência e juventude, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus levou sua família a sério, sua fé, sua religião, seus estudos, seu trabalho a sério. Sim, ele levou seu trabalho a sério. Em Nazaré ele era conhecido como filho do carpinteiro e como o próprio carpinteiro, que trabalhou com o pai ao ponto de assumir a carpintaria do pai. Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesus, além de assumir suas responsabilidades, nos ensinando o que é ser homem. Ser homem é assumir as responsabilidades na família, na sociedade, na escola, no trabalho, na igreja. Ser homem é ser responsável, ser digno de confiança. É alguém falar, olha, tem essa tarefa que você pode fazer, a pessoa fala, posso, você ficar tranquilo. Fala, aquele cara, você pode confiar nele. Quando ele assume, ele leva até o fim. Se ele não puder, ele vai voltar aqui, ele vai dar um jeito, vai arranjar alguém para fazer. Mas ele não vai deixar aquela tarefa sem ser feita. Segunda coisa, Jesus Cristo, ele não só assumiu as responsabilidades dele, mas ele assumiu também a minha responsabilidade, a sua responsabilidade. A Bíblia não fala que Jesus assumiu os nossos pecados contra Deus, e ele resolveu esse nosso problema que não era dele. Ele veio ao mundo e ele resolve o nosso problema. Isso é ser homem de verdade, e isso é a essência do Evangelho. Jesus Cristo vem ao mundo e resolve o nosso pior problema. Não é um dos nossos problemas, o nosso pior problema, contra Deus. E quando Jesus faz isto, ele ensina eu e você a aprender a ser homem de verdade. A gente resolver os nossos problemas, dar conta deles, e daí, com o tempo que sobra, começar a ajudar o filho, a esposa, o marido, marido não, é homem, não, né? Mas ajudar os outros a resolverem os seus problemas, ajudar o pastor a resolver os problemas da igreja, ajudar o líder de célula a resolver os problemas da sua célula. Ser homem é assumir suas responsabilidades, dar conta delas, e além disso, assumir as responsabilidades dos outros, na sociedade em geral. John Piper, um autor que muitos gostam, um pastor que prega a palavra de Deus com muita seriedade, ele falou assim sobre esse negócio de hombridade bíblica. O que é ser homem, biblicamente falando? Ele fala assim: no cerne, ou seja, no coração da masculinidade amadurecida, está um senso de responsabilidade benevolente para liderar as mulheres, os homens também, mas as mulheres em primeiro lugar, prover a elas e protegê-las, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. No cerne da masculinidade bíblica, existe essa tendência natural do homem entender que ele está aqui para servir a sua esposa, seus filhos, as mulheres em geral. Se você está num ponto de ônibus só com mulheres, e aparece um bêbado, azucrinando, ameaçando mexer com as mulheres, não precisa ninguém falar para você. Deus já colocou no seu DNA, você é o homem aqui. Essas mulheres não são suas esposas, não são nenhuma delas é sua esposa, filhas, mas você é homem, e cabe ao homem defender as mulheres. E o que vai acontecer? Se você não fizer isso, você mesmo vai ter vergonha de você, homem, por não ter agido como homem e sido um covarde. Isso é ser homem de verdade. Vamos para um terceiro ponto, que eu trabalhei durante nosso jogo. Cristo nos conduz ao plano original da masculinidade. Cristo é aquele que nos conduz de volta ao plano original da masculinidade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Cristo nos conduz de volta ao plano original da masculinidade que Deus estabeleceu na pessoa de Adão.
Adão, quando foi criado por Deus, ele foi criado o homem perfeito, sem pecado, sem mácula, sem defeito de virtude. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo, Ele nos salva, Ele nos regenera, Ele nos reconcilia com Deus, Ele nos dá o seu Espírito Santo, Ele nos dá uma nova disposição interior, e através da Bíblia, através da ajuda de irmãos, família de Deus, igreja, através da comunhão, através da convivência com outros irmãos, através de oração, através da pregação da palavra, Jesus, Ele vai agindo na nossa vida, Ele vai trabalhando. E o que Ele vai fazendo? Ele vai nos santificando, diz a palavra de Deus. Ele vai nos aperfeiçoando. Todos aqueles vícios, todas aquelas fraquezas que nós adquirimos antes de conhecer a Cristo, que nós aprendemos no mundão, com a família que não conhece e não teme a Deus, a gente agora aceitou a Jesus, com a nova família, com a Bíblia, com o Espírito Santo, a gente vai reaprendendo a viver, e o homem vai aprendendo a ser homem de verdade. Jesus, o Evangelho, os princípios da palavra de Deus que a gente vai aprendendo, vão levando a gente de volta àquela condição que Adão tinha antes do pecado. Portanto, eu gostaria que você agora comigo, rapidamente, visse como que era Adão antes do pecado. Pelo menos 3 coisas que marcam um homem que é homem de verdade. E vocês, meninas, prestem atenção, porque quando vocês pensam num companheiro, eu hoje me sinto como um pai que está aconselhando vocês, moças, para que vocês não venham a cair em casamentos frustrados e casamentos horríveis. Presta atenção, porque quando você pensa num homem de verdade para se casar, pense em alguém que está voltando, com a ajuda de Cristo, voltando a ser como Adão era, em vários aspectos. Hoje só 3 aspectos. Primeira coisa, quando a gente olha para Adão, sem pecado, a gente vê em Adão um homem comprometido com um trabalho que honra a Deus. Quando você olha para Adão, lá no livro de Gênesis, o que você vê? Você vê um homem comprometido com um trabalho que honra a Deus. Essa é a marca de um homem de verdade. Não existe homem de verdade preguiçoso. Na verdade, a Bíblia coloca que Deus não gosta, não aceita, não abençoa homens preguiçosos. Adão, antes do pecado, ele era comprometido com a vocação profissional que Deus lhe confiou. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ver Adão no seu trabalho, antes do pecado. Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor, diz a Bíblia, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então no solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora veja comigo o versículo 15. Versículo 15 fala: o Senhor Deus colocou Adão, o homem, no jardim do Éden, para quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar do jardim e para cultivar o jardim. Então nós vemos, antes do pecado, Adão recebe de Deus uma vocação. Cada um de nós já nasceu com uma vocação. É uma tristeza que alguns de vocês estão na vocação errada. Vocês estão fazendo algo porque o pai empurrou, a mãe empurrou, a necessidade financeira empurrou, mas você talvez seria um ótimo eletricista, mas você está trabalhando talvez no escritório de contabilidade, você está totalmente fora da sua vocação. E não tem coisa mais gostosa do que você, com paciência, com oração, com a ajuda de irmãos, da ajuda da família, você ser o melhor na sua vocação, seja ela a mais simples que for, a mais respeitada que for. Mas a Bíblia coloca que todas as vocações, todo o tipo de trabalho honroso, é uma vocação divina. Deus tem um plano para cada um de nós na área profissional. Ele deu um dom especial para cada um de nós. Você precisa achar o seu dom, desenvolvê-lo. E se você orar a Deus, Ele vai te ajudar a descobrir o seu dom e seguir aquela carreira. Só que tem que ser um trabalho que honra a Deus. Aqui Deus deu um trabalho para Adão, e ele, enquanto ele levou aquele trabalho a sério, e ele levou
ele foi feliz. Esse negócio de homem, que é homem, trabalhar, é uma coisa muito óbvia nas Escrituras, muito sério. E é uma coisa que no dia a dia nosso, a gente vê que a maioria das pessoas, até os que não temem a Deus e não conhecem a Bíblia, eles sabem disso. Por exemplo, mesmo não cristão, quando alguém, um jovem chega, pede para falar com ele sobre sua filha mais nova ou mais velha, sua filha querida, para pedi-la em namoro, em noivado, casamento, aquele pai que tem juízo na cabeça, ele olha para aquele rapaz, e ele vai investigando, analisando o jeito do rapaz de várias formas, mas a primeira pergunta que ele começa a fazer, ou que ele quer fazer, às vezes ele deixa para o final, porque com vergonha, mas a primeira fala: qual a sua vocação? Qual a sua profissão? Aonde você trabalha? Qual o seu emprego? E o pai quer saber se esse camarada, em primeiro lugar, gosta de pegar no pesado, é trabalhador e não é vagabundo, porque ele sabe que um vagabundo vai dar tristezas para sua filha e para ele também, porque normalmente o sogro de um vagabundo acaba tendo que sustentar sua filha mesmo depois de casado e ajudar no sustento. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. No meio da Bíblia tem o livro de Salmos, depois de Salmos tem Provérbios. No meio da Bíblia, Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo 6. Vamos ler versículos 6 a 11. Observe a formiga, preguiçoso. Olha a Bíblia aqui está falando com você que é preguiçoso. Tem algum preguiçoso aqui? Ó, Deus está falando com você. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem superior, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões do verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Vamos para Provérbios 26. Provérbios 26, versículo 13. Provérbios 26, versículo 13. Continua falando para o preguiçoso. A palavra de Deus fala com todos, fala inclusive com o preguiçoso. Olha aqui. Provérbios 26, 13 a 16. Continua essa ideia apresentada no 6, de 6 a 11. Vamos lá, primeiro, versículo 13. O preguiçoso diz. O que o preguiçoso fala? Ele fala assim: lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. A preguiça transforma o homem num covarde. Ele fala: não posso trabalhar, tem leão na rua, está muito perigoso, tem muito assaltante, estão pagando pouco, tem leão. A preguiça transforma o homem num covarde. Ele está sempre achando desculpas para não trabalhar. Ele está sempre precisando de alguém ficar mandando nele, a esposa apertando. Ele vai trabalhar, vai procurar emprego, seu vagabundo. Versículo 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Ele não precisa dormir mais, já dormiu 8 horas, que todo mundo precisa. Alguns precisam de 9 horas, mas esse aqui já está com 10, 11, 12, 13, vai ficar revirando na cama, não tem mal que dormir, está doendo o corpo dele, tanto que ele dorme. A preguiça transforma o homem num dorminhoco, e quanto mais dorme, mais quer dormir. Sai para correr, sai para fazer um exercício. Quando eu começo a ficar muito sonolento, eu vou fazer um exercício, dar uma pedalada, fazer alguma coisa, daí a adrenalina volta, parece que o sangue volta a circular e o sono vai embora. Versículo 15. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Que ridículo. Anota aí, a preguiça leva o homem ao ridículo. A preguiça expõe o homem ao ridículo. Versículo 16. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. O preguiçoso, o que está falando ali? O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Anota aí, a preguiça torna o homem orgulhoso. A preguiça torna o homem folgado e cheio de razão. Ele se acha melhor, mais sábio que os outros. Para tudo ele tem resposta.
para tudo ele já vem com uma resposta que a dele é a final. Contra a opinião dele ninguém pode. Esse é o preguiçoso. Coitado da esposa que está lá trabalhando, os filhos estão trabalhando, e ele é preguiçoso. Ai de quem falar da preguiça dele, ele já vem com uma... Você está me julgando, a Bíblia fala para não julgar. É preguiçoso, ele é bom, ele tem preguiça para trabalhar, mas não tem preguiça para maquinar desculpa e defesa para a sua derrota, para a sua fraqueza e pecado. Ele é um folgado cheio de razão. Você é uma pessoa que tem razão sempre. As suas opiniões são contundentes, vem com tudo. Você é assim? Cuidado. Cuidado, baixa a bola. Provérbios 6, no versículo 11, nós já lemos, fala: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Em outras palavras, o preguiçoso, ele mesmo assina a sua falência, ele mesmo assina a sua atestado de pobreza. O preguiçoso é alguém comprometido com a sua própria miséria, e se você, mocinha, casar com ele, você vai junto nessa miséria com ele. Por isso, escuta o que Deus está te falando hoje à noite. Se você ficar olhando e imitando o pessoal da televisão, você vai acabar casando com a pessoa errada, e depois vai chorar, sem necessidade, vai chorar, e vai sofrer. Hoje Deus está falando com você. Você precisa de um homem de verdade. Primeira marca de um homem de verdade: ele não tem medo do trabalho. Mesmo que ganha pouco, ele trabalha. Ele paga para trabalhar. E para mostrar e daí ele consegue talvez ser empregado, eu conversei há pouco tempo com uma pessoa aqui dessa igreja que falou: olha, eu estou procurando emprego. Eu falei para ele: olha, eu só tenho na manga uma empresa que está precisando de alguém temporário. A pessoa falou: deixa eu ir lá, porque eu sei que eu vou mostrar serviço, e já 2 vezes na minha vida eu fui como temporário e consegui me efetivar. Porque você mostra serviço, trabalha mais do que os outros, o patrão vê e fala: não, você não vai embora não, você vai ficar aqui. Você trabalha no lugar de 3. Que patrão que não gosta de um funcionário assim? 2 Tessalonicenses, não precisa abrir lá não, mas é o capítulo 3, versículo 10. Aparentemente na igreja de Tessalônica tinha membros de igreja preguiçosos, gente que só queria louvar a Deus, só queria fazer culto e não queria trabalhar. Parece espiritual, parece bonito, mas está errado. E o apóstolo Paulo, ele falou: eu tenho o direito de receber salário de vocês, mas aqui em Tessalônica eu faço questão de não receber da igreja, para eu trabalhar, para eu servir de exemplo para vocês, que dentro da hombridade bíblica, o homem tem que trabalhar, e eu quero que vocês vejam isso em mim. E daí ele repreende essas pessoas que ficam indo de casa em casa, pegando a ajuda do irmão aqui, do irmão lá, comendo aqui, comendo lá, porque não trabalha, não tem como se sustentar. E o apóstolo Paulo fala para aquela igreja: se alguém não quer trabalhar entre vocês, também não coma, não dá comida para essa pessoa. A pessoa chega meio-dia na sua casa para orar, para não sei o quê, não dá comida, segura almoço lá, deixa esfriar, a hora que ele for embora você requenta e come. Hoje eu e o Renato, 12:30, fomos visitar a Márcia, né? Chegou lá, a dona Ana estava e a gente só viemos para orar, né? E a dona Ana falou: sei. Interessante, Paulo fala: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Em outras palavras, em alguns casos, a igreja não deve socorrer a pessoa que está passando fome. Em alguns casos, a igreja não deve socorrer alguém que está passando fome. Em alguns casos. Há casos que nós devemos socorrer, há casos que não devemos socorrer. Por quê? Porque em alguns casos a fome é uma disciplina do Senhor. Então você está chegando e falando: Deus, sai daí, para de bater nele. E está aqui comidinha, seu preguiçosinho, nós amamos você. Deus não te ama, nós amamos você. E nós estamos entrando entre Deus e o preguiçoso, e nós estamos interrompendo uma disciplina do Senhor. É perigoso você acabar levando chicotada também de Deus junto com ele. De acordo com o padrão de Deus, o homem de verdade é o homem comprometido com um trabalho que honra a Deus. Amém? Segundo, de acordo com a palavra de Deus, o homem de verdade, olhando para Adão antes do pecado, o homem de verdade, em segundo lugar, é o homem comprometido com a lei de Deus. O homem comprometido com um trabalho que honra a Deus, o homem comprometido com a lei de Deus.
Abra de novo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. É fácil de abrir, está bem no comecinho. Capítulo 2, versículo 16. Gênesis 2, 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Essa é uma bênção que Deus dá. Essa é uma promessa. Essa é uma liberdade que Deus dá. Daí vem uma lei, vem um imperativo. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Enquanto Adão foi comprometido com a lei de Deus, com essa lei que Deus deu para ele, Adão foi bênção e ele foi abençoado. Adão tinha uma lei só: cuida do jardim, uma lei, né? Cultiva e coma de qualquer árvore, não coma dessas duas árvores aqui. Então Adão tinha leis, e ele foi fiel a essa lei. O homem de verdade, o homem de acordo com o coração de Deus, ele é uma pessoa comprometida com a lei de Deus. E eu pergunto a você, homem, que está me ouvindo agora aqui, e ouvindo-me também pela televisão, pela internet: você conhece a lei de Deus? Você poderia falar para mim pelo menos os 10 mandamentos? Você conhece a lei de Deus? Você conhece o Evangelho de Cristo? O Evangelho da graça de Cristo? Você conhece? Você pode pelo menos me responder como que são os 10 mandamentos? O básico sobre os 10 mandamentos. Eu preguei aqui 20 mensagens sobre os 10 mandamentos ano passado. Você aprendeu alguma coisa? Você tem condições de ensinar seus filhos, sua esposa? Por que eu digo isso? Porque é responsabilidade do homem de Deus ensinar seus filhos e sua esposa. Não é responsabilidade da esposa ensinar o marido, a responsabilidade é do marido aprender com Deus, com a Bíblia, e ensinar a esposa e os filhos. Eu sei que estou pegando um pouco pesado aqui, mas alguns de vocês estão chegando agora, vocês não foram ensinados assim, vocês vivem numa sociedade onde o homem está ficando igual à mulher e a mulher está ficando igual ao homem, e lá nessa sociedade a mulher que manda, está virando uma sociedade matriarcal, onde a mulher é a líder espiritual, são as filhas de Maria. Agora você está vindo para o Evangelho, você está vindo para uma igreja que prega a palavra de Deus. Nessa igreja você vai aprender que na Bíblia o homem é o sacerdote do lar. Se o seu casamento der errado, Deus vai cobrar de você, homem, e não da sua esposa. Cabe a você ser líder na área financeira, na área espiritual, na área física, na área moral, em tudo. Você é o responsável pela sua casa. Você tem que liderar a sua esposa, seus filhos, com sabedoria, com amor, com exemplo. Você, homem, conhece a lei de Deus? Gênesis capítulo 3, versículo 17. Quando o homem e a mulher pisam na bola, a mulher come do fruto proibido, dá para o homem, ele come também. Deus vem, pega pesado. No capítulo 3, versículo 17, olha o que Deus fala para o homem. Olha o que Deus fala para Adão. Deus fala: Adão, visto que você deu ouvidos à sua mulher, você deveria ensiná-la, mas você, em vez de ensiná-la, você foi na dela. Ela te ensinou, ela te dirigiu, quando você deveria dirigir a ela. Adão, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Domingo passado eu preguei em Efésios 6:4. E vós, pais, criai os vossos filhos na instrução e na disciplina do Senhor. A palavra ali é pai mesmo. Você, pai, homem, você é o responsável. A esposa vai ajudar, tem que ajudar. Ela passa a maior parte do tempo com as crianças. Mas você, pai, é responsável de conhecer a disciplina e a instrução do Senhor, para poder ensinar seu filho, sua filha, sua esposa. Então quero aqui desafiar vocês, homens, a recuperar o tempo perdido e começar a ler mais a Bíblia, e começar a correr mais atrás do prejuízo, e procurar um homem que sabe mais de Bíblia do que você. Fala: me discipula, me ensina nas Escrituras. E se eu conseguir aqui hoje
40 homens que puderem e quiserem comigo todo sábado, a começar a aprender sobre um panorama bíblico, ter uma introdução à Bíblia. Eu senti no coração, já à tarde falei com a Vanja, eu me proponho todo sábado me encontrar. Se nós tivermos 40 pessoas que vão se reunir comigo todo sábado, às 10 horas da manhã, das 10 às 11, vamos falar das 11 ao meio-dia, pronto, que é mais fácil, das 11 ao meio-dia, ou se quiser das 6 às 7, duas opções, né? A gente estudar isso, na porta, fala, eu vou anotar seu nome. Se nós tivermos, vamos começar. Talvez tem homens aqui que precisam estudar a Bíblia, precisam conhecer a Bíblia, não tem intimidade com a Bíblia. Você primeiro precisa fazer um panorama bíblico, depois estudar as doutrinas principais. Se tiver, eu estou disposto a te ajudar. É um horário que eu posso. Mas o homem, de verdade, o homem abençoado por Deus, ele é comprometido com o trabalho, um trabalho que honra a Deus, ele não é vagabundo, ele não fica em casa ocioso, porque os empregos que tem pagam pouco, ele não fica em casa brigando com a mulher, dando trabalho para a mulher, criticando a mulher, perturbando. Ele é comprometido com um trabalho que honra a Deus. Não é qualquer trabalho, não. Nós temos aqui na nossa igreja um jovem, não vou falar o nome dele não, mas ele deixou o seu trabalho, que ele podia ganhar R$2.000 a R$2.500, está ganhando um trabalho que ganha R$1.000 e R$1.000 e pouco, porque aquele outro trabalho que pagava mais, primeiro, impedia ele de estar aqui na igreja, e segundo, trabalhava num ambiente que não era legal, onde ele tinha que servir bebida alcoólica para as pessoas. E ele falou, eu não sinto que isso honra a Deus. Eu não sinto bem nisso. Não foi pastor Renato, Zeca, eu que falou nada para ele. Isso veio no coração dele. Um exemplo para você, de um jovem que está começando agora, que está aprendendo a ser homem de verdade. E está na hora de nós, mais velhos, acordarmos também. Quando um homem, ele é comprometido com Deus e sua palavra, Deus abençoa esse homem. Josué capítulo 1, versículo 7, Deus fala para Josué, e fala para mim e para você, homem, somente seja forte e muito corajoso. O homem tem que ser forte e corajoso em Deus. Josué, seja forte e corajoso. Tome cuidado só de uma coisa. Tome cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. E foi Josué que assumiu essa palavra de Deus. E lá no capítulo 24 ele fala o quê? Ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha moral para falar isso. Ele não consultou a esposa. Esposas, e não foi a esposa dele que falou, eu e meu marido Josué serviremos ao Senhor. Não foi a esposa que falou. Eu acho esquisito isso, quando a mulher tem que falar em nome da família. E eu acho tão bonito quando o homem fala em nome da família. Em qualquer reunião, em qualquer compromisso, em qualquer coisa, o maridão, ele levanta. Primeira vez que eles não estão aqui, vou falar hoje deles. O Edivaldo e a sua esposa Débora vieram para pedir carta de transferência da igreja de Quatá para nós. Eles vieram alguns domingos, daí sentaram na minha sala, e eles começaram a contar a história deles, e por que eles estavam vindo para cá, e tal, explicando. E a princípio a Débora estava alegre, impetuosa, ela começou a falar, e eu fiquei observando, e a minha ideia, falei, esse casal aí, a grama come o boi, né? Aí quem manda é a mulher. Mais um casal que é a mulher que é a líder. Mas, para minha grande alegria, eu vi a mãozona do Edivaldo indo na perna da Débora e dando um tom, tipo, menos. E a Débora como uma dama, a Débora como uma mulher meiga, como uma mulher submissa, coisa linda de ver. A Débora, na hora, abreviou o que ela tinha para falar e olhou para ele com aquele olhar de, esse é o meu marido, ele é o meu líder. E daí ele falou, bem, a Débora falou algumas coisas, mas deixa eu falar, pastor, em nome da família. É assim. Que coisa bonita, quando o homem é o líder e a mulher tem prazer em ver aquele líder desabrochando como uma árvore frutífera. Coisa linda ver homens na liderança. E eu quero que vocês, mulheres, segunda-feira, nas suas orações, orem pelos nossos homens, para que eles se tornem homens comprometidos com um trabalho que honra a Deus, com a lei de Deus. E, em último lugar, homens comprometidos com a prioridade da família. Agora eu vou falar para os solteiros, e serve para os casados também. Adão era um homem comprometido com uma coisa prioritária no coração de Deus, que é a família. Rapidamente, o que eu quero dizer com isso? No relato da criação,
Ao fim de cada etapa, Deus declarava o seguinte: quando Ele cria o mar, Ele separa as águas da terra. Primeiro dia, Ele fala, eis que tudo é muito bom. Segundo dia, Ele fala, eis que tudo é muito bom. Terceiro, quarto, quinto dia, Ele fala, eis que tudo é muito bom. No sexto dia, Ele cria o homem e a mulher e fala, eis que tudo é muito bom. Mas, naquele dia, Ele fala, tem uma coisa que não está boa. Tem uma coisa que não está legal. Fala, não é bom que o homem esteja só. E já que não é bom que o ser humano masculino viva sozinho, incompleto, eu, Deus, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma, não duas, não três, uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E Deus então instituiu o casamento. Ele fez uma mulher, apresentou ela para Adão, falou, Adão, eu estou com um projeto para você e essa mulher aqui. E Adão recebeu esse projeto, não do jeito que a sociedade hoje vê. Ah, Deus, casamento é praga, é encrenca, aqui casamento dá muito trabalho, muita responsabilidade. Deus está bom assim, eu estou na minha caverna lá quieto, deixa. Não, Adão recebeu essa prioridade da mente de Deus, da prioridade do matrimônio, da família. Ele recebeu com alegria. E o Gênesis 2, 22, você pode ler ali, Gênesis 2, 22 fala, e da costela que o Senhor lhe tomara, formou a mulher, e a trouxe ao homem. Então disse o homem, o que Adão falou? Adão falou, esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Homem que é homem, do jeito de Deus, ele leva a sério uma profissão que honra a Deus. Ele não é preguiçoso. Ele é comprometido com a lei de Deus, com a pessoa de Deus, e ele é comprometido com a prioridade do lar. Eu quero dizer que todo homem de verdade, ele quer se casar e formar família, com exceções, poucas exceções. Presta atenção. Há exceções na Bíblia. Em Mateus 19, Jesus fala que algumas pessoas se tornam como que eunucos para servir o reino de Deus. Eu creio que o apóstolo Paulo foi um desses. Ele abriu mão do casamento porque ele tinha tanta igreja para começar, tanto trabalho para realizar, tanta gente perdida para alcançar. Ele abriu mão do privilégio de ter uma esposa, ele mesmo fala isso. Em 1 Coríntios, do capítulo 7, versículo 26, a Bíblia fala que, conforme a circunstância e no tempo que foi escrito 1 Coríntios 7, 26, a igreja estava para ser perseguida, já estava começando, se levantando uma perseguição. Os crentes iam ter que abandonar suas casas e sair se escondendo. Então Paulo fala, por causa desse presente tempo de tribulação, é melhor que o homem permaneça só. Porque é difícil casar, ter filhos, ficar grávido, ter filhos, quando você está vivendo como nômade e não tem uma morada certa. E nós sabemos pela Bíblia que alguns indivíduos têm um chamado especial de Deus para permanecer solteiros. Se você entrar na internet, coloca pastor Silas Campos, permanecer solteiro, você vai ver uma mensagem toda que eu prego sobre isso. O chamado de Deus para alguns de permanecer solteiro. É um desafio, é uma provação, é uma coisa que Deus dá para alguns, nem todo mundo casa. Mas a verdade é que a grande maioria de nós somos chamados para formar uma família aqui nesse mundo. Essa é a missão de Deus para a maioria de nós. E a sociedade diz o quê? Ah, o homem deve evitar casamento, como se evitasse uma praga, um câncer, casamento é encrenca. Isso a sociedade fala. Por isso que nós estamos cheios de homens com 25, 30, 35 anos, 40 anos que não se casaram. Não quer se casar, não pensa em casar. Só pensa em namorar. Deixa eu falar uma outra coisa que eu ia falar na primeira mensagem para os jovens. Escutem-me, moças. Vou contar um segredo para vocês. O namorado, ele começa a pegar na mão, daí ele começa a querer beijar, daí ele começa a querer mais, mas ele força a barra. Ele quer que você se entregue para ele. Mas eu falei naquela mensagem, no fundo, o rapaz não quer isso. E eu já vi muitos casos, você já viu também, você que é mais velho, de namorados que depois que possui a menina, ele desmancha o namoro e sai falando mal dela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na nossa igreja, por causa do tipo de ensinamento que nós temos, muitos casais se mantêm puros no casamento, no namoro.
E a gente sabe disso porque eles querem se casar rápido. Quando um rapaz tem uma moça que segura a barra, e ele também está segurando a barra por temor a Deus, ele quer casar logo. Ele não vai esperar para comprar um terreno, construir uma casa no universitário, não. Ele pensa em alugar uma kitnet, como eu fiz. E eu quero me casar logo. Quando eu vejo um casal que está louco para casar, é porque eles estão segurando a barra, eles estão mantendo um namoro na pureza. Quando eu vejo um casal que namora, é porque já estão no pecado. O rapaz perde a motivação. E daí a moça fala em casamento, a mãe fala, o pastor fala, o rapaz, casamento. Ele já tem a lua de mel, para que casamento? O casamento, ele liberta o homem da imaturidade, da vaidade, do orgulho, do egocentrismo, da solidão, da imoralidade sexual e suas consequências. Homem que não se casa e tem dom para casamento acaba achando encrenca no caminho. Ele acaba saindo com uma aqui, com outra ali, ele acaba mexendo com a mulher do outro, tem uma mulher carente lá, casada, mas se oferece para ele se mete, daqui a pouco tem uma arma apontada na ideia dele, se mete em encrenca. Casamento é uma coisa que liberta o homem da vaidade da juventude. Eu me casei com 20 anos. Eu era vaidoso, como todo jovem é. Meu perfume, minha camisa, meu isso, meu carro, tal. Casei, eu e a Vange planejávamos só ter filhos depois da faculdade. Deus brincou conosco e deu um filho para nós. 3º mês de casado, a Vange ficou grávida. Um ano a gente fizemos aniversário de casamento, nasceu a Rebeca. Nasceu a Rebeca, eu com 20 anos de idade, chegando na igreja, carregando uma bolsa com fraldas, com as 2 mamadeiras ali. Daqui a pouco a Vanger precisa não sei o que, joga a Rebeca no meu colo, a Rebeca na minha camisa, já estava amassada, agora está vomitada. E isso tudo vai ensinando o Silão a baixar a bola, largar a mão de se achar o bonzão, o gostosão, o bambambam da igreja, e ver, você é um pai, agora você tem que viver para essa criança, você tem que viver para essa esposa. Abaixo, chega de uma imaturidade, chega de ficar brincando, chega de achar que a vida é uma zoeira. É hora agora de viver para os outros, viver para Deus, viver para a igreja, viver para a família. E eu aprendi e gostei. Eu me casei cedo, como eu falei, me casei com 20 anos. A Vanja com 19. Nada, ela é um ano mais velha que eu. A Vanja ela adora os dias 11 a 27 de novembro de todo ano, porque é uma hora do ano que nós dois temos a mesma idade. Entendeu? Ela faz aniversário, mas ela parece muito mais jovem que eu. Quando eu me casei com 20 anos de idade, crentes da minha igreja chegaram para mim e falaram o quê? Mas você é muito novo, vai casar já, tem tanta coisa boa para você curtir. Crente falando isso. Não sei que Bíblia que eles usam, que eles leem. A Bíblia que eu estudo, a Bíblia que eu tenho nas mãos, ela ensina o seguinte: quem encontra uma esposa acha uma bênção, acha uma coisa muito boa e alcança o favor do Senhor. Quem encontra uma esposa acha uma coisa, uma bênção, uma coisa muito boa, alcança o favor do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 31, 10, fala: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, e muito mais valiosa do que rubis. E 1 Coríntios 7, 9 fala: é melhor casar-se do que abrasar-se, do que ficar ardendo de desejo sexual. É melhor casar-se do que ter um namoro sujo. Se eu dissesse para a Vanger: Vanger, eu tenho 20 anos, eu tenho 4 anos de faculdade ainda, vamos esperar até eu me formar, pegar o diploma. Eu estaria dizendo para ela: olha, Vanger, para mim diploma é mais importante do que você. Diploma primeiro, depois você, se der. Eu estaria dizendo para Deus e sua palavra: olha, esses versos aqui estão errados. Na verdade, quem encontra um diploma e termina uma faculdade, recebeu uma grande bênção do Senhor. Não tem isso na Bíblia.
Irmãos, de acordo com a sociedade, o homem de verdade, ele é bom no campo, ele é atlético, habilidoso, ou ele é bom de cama, ele é bonito, sexy, sarado, ou ele é bom de carteira, ele é rico, ele tem dinheiro. A verdade é que poucos homens podem alcançar esse padrão. Poucos homens podem alcançar esse padrão. Você talvez entrou aqui nesta noite seguindo esse padrão. Você entrou aqui nesta noite vivendo por esses valores. Você mesmo é um frustrado, porque você não é nem bom de campo, nem bom de cama, nem bom de carteira. E você se sente um camarada meia boca, que fica aí admirando os que são bons de cama, de carteira, admirando gente que fez dinheiro. E eu queria hoje desafiar você a decidir ser um homem de verdade, de acordo com Deus e o padrão de Deus. E para ser um homem de verdade, de acordo com Deus e o padrão de Deus, você precisa baixar sua bola, ser mais humilde e decidir seguir Jesus Cristo de todo o seu coração, reconhecer que você é um pobre, miserável pecador e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, e ser humilde para andar junto com o povo de Deus, como qualquer um igual a eles e não melhor do que eles. Anda junto com o povo de Deus, se mistura. Você quer ser amado pelo povo de Deus? Ame o povo de Deus e você será amado. Começa a querer ser glorificado pelo povo de Deus, você vai ficar isolado. Hoje eu e o Renato visitamos a irmã Márcia, que quebrou o fêmur dela. Sabe o que aconteceu com a Márcia? Ela e a Ivani, a dona Ana, elas estão surpresas com tanto do amor de Deus que elas receberam através dessa igreja, através de homens e mulheres dessa igreja. No hospital, elas foram as pessoas mais visitadas de todo o hospital. As enfermeiras ficaram surpresas de tanta visita que elas receberam. Torpedos, irmãs orando 6 horas da manhã no dia da cirurgia, vários torpedos, mensagens, ofertas, ajudas. A Márcia está sentindo-se muito, muito, muito amada, apesar de tudo que ela passou e está passando, das suas dores. Por quê? Porque ela sempre amou essa igreja, sempre esteve aqui pronta para servir. Jesus falou: você trate os outros como os outros, você quer ser tratado. Semeie amor e amizade, você vai colher amor e amizade. Seja humilde, você vai colher das outras pessoas também atos de humildade, de generosidade. Mas quem se acha bom e quer ser tratado com preferência, esse será humilhado, de acordo com a palavra de Deus. Então eu quero convidar você, homem, a considerar tudo isso que você ouviu aqui hoje e tomar uma posição que agrade a Deus e que seja bênção para você, sua família, sua futura família. E vocês estão em namoro, cuidado, cuidado. Aquele que está em pé, aquele que pensa que está em pé, cuidado que não caia. Leve o namoro o mais light possível. Deixa para abraçar, beijar quando você estiver na lua de mel. Porque se você começar a beijar e abraçar agora, você é capaz que não chega na lua de mel. É capaz que vocês vão brigar antes. O diabo vai entrar nesse relacionamento, vai estragar tudo. E vocês vão lembrar da palavra de Deus que está sendo dita aqui agora para você. Eu sou seu amigo, Deus é seu amigo. Nós estamos falando isso porque nós te amamos, porque Deus te ama, Ele quer o melhor para você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muitos de nós aqui já nos entregamos a Cristo Jesus. Muitos de nós aqui, Senhor, já nos submetemos ao seu amor, sua graça, sua autoridade em nossas vidas. Louvado seja o teu nome pela tua obra em nossas vidas, Senhor. E nesse momento nós queremos orar, interceder, Senhor, por todas as mulheres e homens que aqui estão, que ainda não fizeram isto. Que o Senhor os ajude, os capacite. Faça por eles aquilo que o Senhor já fez por nós. Dê a eles, Pai, a humildade para deixarem o seu jeitão omisso e responsável dos filhos de Adão, para adotar o exemplo voluntarioso, responsável de Cristo. Ajude-os, Pai, a deixar de lado o orgulho, o egoísmo, o comodismo, a preguiça, a criancice, a vaidade, a carnalidade, a prepotência, a ignorância, para buscarem em Jesus e
através de Jesus, a força, a disposição, a sabedoria, a humildade, o altruísmo para servir a Ti, servindo aos irmãos, para fazer o que for preciso ser feito, pela família, pela igreja, pela comunidade. Querido Deus, com o Teu poder, salva, toca, transforma, abre os corações, as mentes, Pai, e traz conversão genuína na vida daqueles que ainda não Te conhecem, e fortalece todos aqueles que já andam nos Teus caminhos. Assim nós oramos, pedimos e Te agradecemos. Amém. Senhor, que nessa semana o Teu amor nos cerque, a grandiosidade do Teu amor, Senhor, nos envolva, que nós estejamos alicerçados na graça de Cristo, envolvidos na comunhão do Teu Santo Espírito, porque grande é o Senhor e digno de ser adorado. Senhor, capacite a nossa igreja, as nossas famílias a nessa semana Te exaltar, nos proteja, Senhor, nos livre do mal, para que possamos exaltar o Teu nome nessa semana e para todos sempre. É a oração da Tua igreja no nome santo de Jesus, e a igreja diz: tenham todos uma boa semana, em nome de Jesus.